Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Atos 12, a partir do versículo 1. Esse não é teu fim, esse não é teu fim, não acabou minha história, e esse não é teu fim, esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história, esse não é meu fim. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra diz: põe para mim na LTH, por gentileza. NTLH. Isso. Atos 12, verso de número 1, a Bíblia diz: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Segura nesse verso, volta lá. O texto está dizendo que Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão. Irmão, preste atenção. Como é que Pedro estava? Preso com correntes no meio de 2 soldados. E a Bíblia diz que Pedro estava triste, é isso? Pedro estava depressivo por essa situação. Pedro murmurava muito, é isso? Como estava Pedro? Dormindo. Como dormir numa situação difícil como essa? Como dormir acorrentado no meio de soldados? Como dormir no meio da prisão? Diga bem forte: é preciso confiar. Porque quem confia descansa. Quem confia tem paz. Quem confia sabe que as portas vão se abrir. Quem confia não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe de que forma, mas sabe que Deus está no controle e que o milagre vai acontecer. Ei, eu estou falando essa palavra para alguém que chegou hoje aqui, talvez preocupado, angustiado, aflito. Deus está dizendo: descansa o teu coração, fica em paz, eu estou no controle. Assim como Pedro, descanse, durma em paz, porque amanhã tem vitória, amanhã tem milagre, amanhã tem resposta, amanhã tem bênção para você e para a sua casa. Quem pega essa palavra para glorificar o nome do Senhor? Na noite antes do dia que Herodes ia apresentá-lo, irmão, Herodes ia apresentá-lo no dia seguinte. Na noite anterior, o milagre apareceu, porque Deus é especialista em surpreender a gente.
A gente idealiza, a gente se prepara, a gente se equipa, a gente imagina que vai ser do nosso jeito. Só que na noite anterior, Pedro ia ser apresentado no outro dia, mas na noite anterior, quando tudo dizia não, quando todo mundo falava, não tem mais jeito para Pedro, quando ninguém mais acreditava, Deus entrou com providência, Deus entrou com resposta. Tem alguém que pega essa palavra? Tem alguém que abraça essa mensagem? Deus vai entrar com providência no momento que você não imagina, quando você achar que acabou, quando você achar que terminou, quando você achar que não tem mais jeito, Deus está entrando com resposta, Deus está entrando com providência, Deus está entrando com milagre. Aleluia. Vamos voltar agora para o texto, verso de número 7. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Amado Espírito Santo, siga falando ao nosso coração, me usa uma vez mais como um canal de bênção para a sua igreja. Senhor, aquieta a alma de todos aqueles que estão aflitos, traz o pensamento, traz o entendimento, a compreensão da tua poderosa palavra. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Os discípulos de Jesus receberam uma ordem e uma promessa de Deus. A ordem foi: ide portanto, ide por todo o mundo, pregue o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Só que ele também, além de ordenar, ele fez uma promessa. Ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo: olha, vocês vão pregar, vocês vão anunciar, vocês vão por toda a terra, mas não façam isso sem receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, e vocês vão estar habilitados, prontos para anunciar o reino, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho a toda criatura. E é interessante porque lá no início de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, sobre aqueles que creiam, sobre aqueles que estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. E eram 120 homens, cerca de 120. E a Bíblia diz que todos foram cheios de poder. O que aconteceu com eles foi tão forte
que os que estavam de fora, eles começaram a conversar entre si, palpitar sobre a situação, e dizendo que aqueles homens estavam embriagados, porque o que eles receberam não era comum, não era normal. Eles estavam recebendo poder de Deus, estavam recebendo unção, estavam recebendo uma presença maravilhosa, e tudo isso foi derramado, foi liberado sobre a vida deles, e a partir desse transbordar do Espírito Santo, eles nunca mais foram os mesmos. Sabe o que eu vejo com essa verdade? É que eu e você não precisamos de mais dinheiro, eu e você não precisamos de mais influência, eu e você não precisamos de mais portas abertas. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que a igreja precisa é da presença de Deus, é do Espírito Santo de Deus, é do poder de Deus, é da unção de Deus. O que nós precisamos é do Espírito Santo, porque a partir do momento que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, a vida deles nunca mais foi a mesma. E não só a vida deles, mas a humanidade nunca mais foi a mesma. Nunca mais o mundo foi igual, irmão. Eles viveram algo extraordinário, e isso foi sendo transmitido de geração em geração até nos alcançar. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida: não vai parar em você. O que Deus começou não acaba em você. Será até que Jesus venha. O Senhor vai te usar, o Senhor vai usar os seus filhos, o Senhor vai te encher e vai transbordar sobre as próximas gerações até que Jesus venha. A promessa se cumpriu, e agora os discípulos começaram a cumprir a ordem de Jesus, que era ir e pregar o Evangelho. Eles começaram a sair por todos os lugares, e eles não paravam de pregar, irmão. Eles eram tão cheios, tão convictos, sabe? Havia uma presença tão gloriosa na vida deles, que onde eles estavam, eles eram usados por Deus, um instrumento do céu na terra. Eles anunciavam o reino em todos os ambientes. E naqueles dias, muitos foram batizados, milhares de pessoas. Muitos receberam o dom do Espírito Santo, muitos foram libertos, muitos foram curados das suas enfermidades. Eram milagres acontecendo a todo momento. O Evangelho se espalhava em grande proporção e velocidade. Isso deixou os judeus perdidos, furiosos. Eles estavam perdendo o poder que eles tinham. Herodes, então, começa a perseguir os cristãos, perseguir a igreja. E ao perceber que isso estava agradando os judeus, Herodes então prende o apóstolo Pedro. Herodes manda matar Tiago, irmão de João, como bem o texto que nós lemos disse, mas também ele manda prender Pedro. E com isso eu aprendo algo. O que, pastor? A perseguição faz parte da vida dos escolhidos de Deus. Porque tem muita gente que acha: não, agora eu vim para a igreja, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não vou mais ter problema, as situações difíceis da minha vida vão se resolver facilmente, está tudo certo. Irmão, pelo contrário, agora que começa a selva, agora que começa, porque antes o inimigo nos tinha em suas mãos, agora nós não estamos mais jogando no time do diabo, agora nós servimos o Deus vivo, estamos no exército do Senhor Jesus Cristo, e é claro que Satanás vai se levantar para tentar te destruir, para tentar parar, para tentar acabar com aquilo que Deus está fazendo.
Então eu e você precisamos ter a consciência dessa realidade. Outro dia eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, ele me disse: pastor, estranho, eu fui para a igreja num tempo muito maravilhoso da minha vida, porque muitas pessoas vêm para a igreja em momentos de dificuldade. Poxa, eu estou com um problema no meu casamento, é uma situação de enfermidade, uma crise financeira, alguma coisa está acontecendo, e às vezes esse é o motivo de virmos para a igreja. A grande maioria das pessoas, como eu, vem para a igreja precisando de uma resposta, de um milagre. Esse rapaz me disse: pastor, eu estava vivendo um momento bom, a minha esposa quis ir, eu acompanhei ela, estou gostando, só que assim, estava tudo certo e agora a minha vida de cabeça para baixo, as coisas não estão mais acontecendo, os negócios não estão mais fluindo. Que estranho, pastor. Aí eu falei para ele uma história. Eu disse a ele assim: é que a gente não percebe, mas existe um muro, e a gente muitas das vezes está em cima do muro sem perceber. Do lado de um muro existe Jesus, os seus anjos, e Ele está dizendo: filho, vem, eu tenho vida para você, eu tenho resposta para você, tenho paz para você, eu tenho uma eternidade abençoada para você. E do outro lado está Satanás em silêncio, quieto, não fala nada. E a gente está em cima do muro, e a maioria de nós é curioso, e ao ver Satanás calado, pergunta: por que você está calado? Do lado de cá está Jesus falando, e me chamando, e me convidando, e dizendo: filho, vem, eu tenho uma vida abençoada. Do outro lado está você em silêncio, você não fala nada, você não vai falar nada. E aí Satanás responde para ele dizendo: eu estou em silêncio porque o muro é meu. Muitas vezes estamos em cima do muro, e aí quando a gente decide: olha, eu vou sair de cima do muro, eu vou para o lado de Jesus, Jesus tocou meu coração, eu quero Ele, eu estou entregando a minha vida nas mãos dEle. É óbvio que problemas podem acontecer, porque a gente estava no time do inimigo sem saber, em cima do muro, e não percebia. Só que agora que a gente veio para o lado certo, para o lado da vida, para o lado do favor de Deus, o inimigo está furioso. Mas eu tenho algo para te dizer: descansa o teu coração, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que quem está no mundo. Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele cuida, Ele protege. Sabe os problemas que você está enfrentando? Eles não vão destruir você. Por quê? Porque você tem um Senhor que cuida de todas as coisas. Você tem um Pai que te protege, e mal nenhum te sucederá, em o nome de Jesus. Irmão, Pedro vai preso. E o que eu entendo é que a perseguição faz parte da vida dos escolhidos por Deus, dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Não é porque agora eu estou na igreja que eu não terei mais problemas. Problemas podem acontecer, fazem parte da vida. E muito mais do que isso, são formas de desenvolvermos a nossa fé. Problemas são oportunidades que eu e você temos de esticar a nossa fé, de crescer a nossa fé. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Agora, um outro entendimento que eu tenho é que o inimigo, ele sempre vai tentar parar aqueles que Deus quer usar. Às vezes a gente fica triste: poxa, por que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Na verdade, nós devíamos celebrar, porque se a gente está sendo perseguido, se o inimigo está tentando nos parar, é porque Deus quer nos usar. Deus quer fazer de nós um instrumento do céu na terra.
Eu não sei para quantas pessoas eu estou pregando isso, mas eu quero te dizer, meu irmão, você que está atravessando os piores momentos da sua vida, você que tem passado dias difíceis, você que tem enfrentado lutas, desafios, sabe, Deus quer usar você, Deus está equipando você, Deus está preparando você, Deus está te conduzindo a um nível maior e mais extraordinário. E se o inimigo está se levantando, é porque ele já viu o potencial que você tem nas mãos de Deus. Às vezes a gente fica, sabe, triste, poxa, isso de novo, essa situação de novo. Entenda uma coisa, na área que você é mais ferido, é a área que Deus mais vai te usar. Pastor, essa situação na família, Deus vai te usar como restaurador familiar. Pastor, essa situação financeira, Deus vai prosperar você financeiramente, você vai ser uma coluna na obra de Deus. Aonde você está sendo perseguido, é a área que Deus mais vai te usar para a glória de Jesus. Então, eu entendo que a perseguição faz parte, eu entendo que quando o inimigo quer parar é porque Deus quer me usar, e eu entendo que quanto maior for o propósito, maior será a perseguição. Qual é o nível de problema que você está enfrentando? Qual é o nível de perseguição que você está enfrentando? Quais são as dificuldades que você tem vivido? Porque quanto maior problema, quanto maior perseguição, quanto maior luta, mais você vai ser usado por Deus em nome de Jesus. Mais você vai ser um instrumento nas mãos de Deus em nome de Jesus. Mais milagres você vai viver em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra para aplaudir bem forte o Senhor? Toca em alguém que está perto de você e diga: não fique com medo do inimigo e nem das perseguições dele. Irmão, não fique com medo do inimigo e nem fique com medo das suas perseguições. Ser perseguido é sinal de bênção. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 10: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus para mim e para a sua vida. Bem-aventurado, mais do que feliz, são os perseguidos, pois deles são o reino dos céus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Agora, Pedro, perseguido, está preso. E a Bíblia vai dizer, no texto que lemos, que ele está sendo vigiado por 4 grupos de pessoas, com 4 homens em cada grupo, ou seja, eram 16 pessoas cuidando para que Pedro não fugisse. Olha o nível de perseguição de Pedro. Estava sendo perseguido, foi preso, agora ele está acorrentado, e 4 grupos cuidavam dele. Cada um dos grupos, 4 pessoas. 16 homens estavam cuidando para que Pedro não fugisse. Herodes e os judeus queriam manter Pedro preso. Mas a pergunta é: como manter preso quem Deus quer que esteja livre? 16 homens, correntes, prisões. Tudo estava dizendo: Pedro, você não tem como sair. Pedro, você já era. Pedro, para você acabou. Só que como manter Pedro preso quem Deus chamou para ser livre? Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez para você o problema que você está enfrentando é gigante demais e não tem mais saída e nem solução. Talvez a enfermidade que você foi acometido, os médicos estão dizendo: olha, é meses, não tem cura, não tem mais o que fazer. Talvez a crise financeira, o buraco é tão grande, você fala: olha, não tem mais jeito, não tem como. Só que a pergunta é: como permanecer preso quem Deus decidiu libertar? Como
permanecer no chão quem Deus decidiu levantar? Como permanecer cabisbaixo quem Deus disse vai ser alegre, vai ser feliz, vai romper, vai prosperar, vai crescer, vai dar certo? Como segurar quem Deus disse livre para pregar a palavra, livre para ganhar o mundo, cheio do Espírito Santo para tocar gerações? Como permanecer preso quem Deus decidiu libertar? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, eu declaro essa palavra sobre a tua casa. Seja livre para romper, seja livre para crescer, seja livre para prosperar, seja livre para dar certo, seja livre em o nome de Jesus. Aleluia. Enquanto Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja dormia, amém? Pedro foi chamado por Deus para liberar, ou melhor, liderar um povo, para ser um pregador, para ser alguém que ia começar a implantar o reino do céu na terra, para ser um propagador da mensagem do céu. E agora ele está preso. E aqueles irmãos que Pedro pregou a palavra, será que eles estavam como? O seu líder preso, a igreja dormia, amém? O que a igreja fazia? A Bíblia diz que ela orava. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava com grande fervor. Sabe, irmãos, o que eu e você precisamos entender é que há muito poder na oração dos santos. Há muito poder na oração dos justos. Há muito poder na oração da igreja. É por isso que nós temos que nos levantar de casa e estar nesses ambientes. É por isso que a gente tem que priorizar ser igreja do Senhor. É por isso que nós temos, que tomar uma decisão. Eu decido caminhar em unidade como corpo de Cristo na terra. Eu decido ser igreja. Por quê? Porque há muito poder na oração da igreja, há muito poder na oração dos crentes, há muito poder. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava com fervor. Aí a Bíblia vai dizer que um anjo aparece para responder às orações da igreja. Um anjo apareceu. No verso de número 7 do texto que nós lemos, a Bíblia diz assim: de repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Sabe o que eu vejo nesse texto, irmão? Primeiro, as respostas para a sua vida virão de repente. Não, você não pegou, eu vou repetir. Você está fazendo conta, o meu milagre vai ser lá. Você está planejando, a minha bênção vai acontecer naquele momento. Só que Deus está dizendo: vai ser de repente. Vai ser de repente, vai ser de repente. Vai ser de repente, vai ser quando você não esperar, vai ser quando você não imaginar. Você pode fazer conta, você pode planejar, mas vai ser de repente, diz o Senhor. Vai ser de repente, a cura vai ser de repente, o milagre vai ser de repente, a bênção vai ser de repente, vai ser de repente, diz o Senhor. De repente apareceu um anjo. O de repente de Deus tocou Pedro. De repente aconteceu. Foi de repente. Vai ser de repente na sua casa. Vou repetir, vai ser de repente na vida financeira. Vai ser de repente na saúde física. Vai ser de repente nas emoções. Vai ser de repente
o milagre acontece. As respostas de Deus chegam de repente. Sabe o que eu vejo também no texto? Que Deus já enviou anjos para te proteger e te livrar. Enquanto a igreja ora, enquanto você ora, Deus está enviando anjos. Anjos para te proteger, anjos para te livrar. Porque são coisas diferentes, irmãos. Proteção e livramento são coisas diferentes. Tem horas que Deus não nos livra, mas Ele sempre nos protege. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Daniel foi lançado na cova com leões. Deus não poupou, Deus não livrou Daniel. Deus protegeu Daniel. Tem coisas que você vai ter que passar. Tem lutas, tem problemas que Deus não vai te poupar. Você vai ter que passar. Mas quando passares pelas águas, o texto não está dizendo quem sabe um dia, talvez um momento. A Bíblia está dizendo quando passares pelas águas, ou seja, você vai passar. Quando passares pelas águas, não vais te afogar. Quando passares pelo fogo, não vais te queimar, diz o Senhor. Então tem hora que Deus não nos livra, tem hora que Deus não nos poupa, mas Ele nos protege. Me ajuda a pregar aí, irmão, diga sempre. Deus me protege sempre. Só que nesse caso, o Senhor envia um anjo, e esse anjo vem para proteger e para livrar Pedro. Pedro estava preso, algemado no meio de 2 homens. Havia 16 pessoas cuidando para que ele permanecesse preso. Não tinha jeito de sair de lá. Só que Deus enviou um anjo para proteger e para livrar. E o mesmo Deus que enviou anjo para proteger e livrar Pedro, é o Deus que está nesse lugar, enviando anjos para a tua casa. Anjos que protegem e anjos que livram. Tem problemas que você vai ter que passar, e Deus vai te proteger no meio do problema, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estava no meio de uma fornalha com fogo ardente. Deus não poupou, Deus não livrou, mas esteve presente dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que tem horas que Deus vai nos proteger e nos livrar. Tem problemas que era para acontecer e não vai acontecer, porque é livramento de Deus. Tem portas que se fecharam e você está reclamando, poxa, por que fechou? E é livramento de Deus para a sua vida. Tem relacionamentos que foram destruídos, terminados, e a gente está dizendo, foi o diabo, foi Satanás, e a resposta é livramento de Deus para você. Porque o mesmo Deus que fez na vida de Pedro é o Deus que faz na sua vida também. Então Pedro, ele recebeu a visitação, a presença de um anjo, e esse anjo trouxe proteção e livramento. É isso que o texto está dizendo. Só que existe algo também que o texto fala. O que, pastor? As correntes caíram, a luz brilhou e nada pôde resistir a Pedro. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Essa é uma palavra profética para a sua vida hoje. Pega quem quiser, recebe quem crê. Está falando o que, pastor? As correntes que te aprisionavam vão cair. As amarras que te seguravam vão cair.
Aquilo que estava bloqueando o seu crescimento vai cair. As coisas que te aprisionavam estão caindo por terra. Você vai ver uma luz brilhando, e essa luz é a luz do Cristo, do Cordeiro de Deus, e nada poderá te resistir, nada poderá te segurar, nada poderá te aprisionar, porque Ele decidiu entrar com proteção e livramento para a sua vida. Aleluia. Se prepara, porque começa hoje uma nova história para você. A partir de novas decisões, a partir de um entendimento claro, a partir de uma nova expectativa, começa algo poderoso da parte de Deus em você hoje e a partir de você. Creia, creia. Vou repetir, creia. Tem gente que está a um passo da vitória, tem gente que está a um passo do testemunho, tem gente que está a um passo do milagre, mas não está acreditando nisso. Está na igreja, participa do culto, mas será que é para mim? Será que Deus está falando comigo? Será que é verdade que o pastor está dizendo? Entenda uma coisa, meu irmão. O nosso Deus não é um Deus de confusão, e muito menos um Deus de dúvida. O nosso Deus é um Deus que tem um caminho para você. A dúvida te deixa perdido, a dúvida te faz querer atalhos, a dúvida te faz querer tomar decisões por necessidade, por vontade da carne. Só que o caminho te leva, o caminho te conduz, o caminho é a verdade. Tem gente que está a um passo, só precisa crer e entrar no caminho, só precisa acreditar na palavra e entrar no caminho. Viva os princípios de Deus e você vai ver aonde esse caminho vai te levar, diz o Senhor. Não negocie os princípios, não escolha atalhos, siga o caminho que Deus tem para a sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Correntes estão sendo liberadas hoje aqui, estão caindo nesse lugar. A luz do Senhor está brilhando. E sabe o que é extraordinário? Verso de número 8: aperta o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo para Pedro. E sabe o que Pedro fez? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro fez o que o anjo ordenou, porque o anjo não pediu. O anjo não chegou dizendo: Pedro, se você quiser, aperta aí o cinto, arruma as sandálias. Não, não, não. O anjo chegou ordenando. Há uma ordem de Deus para a sua vida hoje. Que ordem é essa, pastor? Aperta o cinto. Chegou a hora de decolar, meu irmão. Quem andava vai correr, quem corria vai voar em nome de... Chegou a hora de decolar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que o anjo estava dizendo para Pedro é: Pedro, o seu nível mudou. Se prepare para viver algo ainda mais poderoso do que tudo que você já viveu. Esses dias na prisão não foram para perda, Pedro, mas para acrescentar no seu testemunho. O teu nível mudou, agora você tem autoridade e um testemunho ainda mais impactante.
Sabe por que o problema no casamento? Para testemunho. Sabe por que a dificuldade na vida financeira? Para testemunho. Sabe por que a situação na família? Para testemunho. Sabe por que a dificuldade em relacionamentos? Para testemunho. Antes você tinha uma vida simples, comum e normal, mas depois desse problema você tem autoridade, tem testemunho. Davi, antes de Golias, era um cuidador de ovelhas, alguém que cuidava das ovelhas do seu pai, mas depois de Golias, Davi ganhou autoridade e um testemunho. O que Deus está fazendo é entregando autoridade e testemunho, autoridade e testemunho, autoridade e testemunho. Quem pega essa palavra, celebra bem forte aí. Irmãos, eu sei que no meio dos problemas da vida, no meio dos desafios, a gente foca na dor, a gente pensa muito na dor, na dificuldade, no sofrimento. Eu sei que quando a gente está inserido em uma fase ruim, em dias complicados, o que a gente mais enxerga são os problemas, são as dificuldades. Só que depois que a gente passa, que a gente recebe vitória, depois de sermos aprovados, a gente começa a perceber a proteção de Deus, os livramentos de Deus. A gente começa a ver os testemunhos. Então, irmão, eu não sei em qual condição você está hoje. Talvez você está na condição de estar inserido em muitos problemas, e tudo que você enxerga é desafio, e tudo que você percebe é dor, e tudo que você tem é lágrimas. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que chegará um tempo para você, onde você vai vencer essas situações, onde você vai vencer essas tribulações, e você vai começar a enxergar a proteção de Deus, os livramentos de Deus. Você vai começar a perceber o testemunho que foi gerado em meio a essas angústias. Só não desiste, só não para, só não deixa de acreditar que existe um Deus que é poderoso, e este envia anjos, e anjos que protegem e que livram, anjos que libertam, anjos que nos tomam pela mão e nos conduzem, anjos que nos ajudam. Quando ninguém acredita, existe um Deus que crê e que acredita e que te conhece e que te chama, que te coloca de pé, que te toma pela mão direita e te diz: filho meu abençoado. Nós precisamos entender que Deus está conosco, mesmo quando a gente não percebe, quando a gente não vê. Deus está com a gente. E a palavra para mim e para a sua vida hoje é: aperta o cinto. Vou repetir: aperta o cinto. Pode apertar o cinto, Cid, porque o nível mudou. Pode apertar o cinto. Pastor Aline, se prepara. Aperta o cinto aí, porque mudou algo. O nível mudou. Aperta o cinto, o nível mudou. Pode apertar. Aperta o cinto. Deus vai fazer algo. Aliás, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Aperta o cinto, prepara as sandálias, porque o nível mudou, diz o Senhor. Aí lá no verso 9, a Bíblia vai dizer assim: Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Olha que incrível. Pedro sai da cadeia, ele começa a seguir o anjo, e ele não sabe se de fato aquilo era um sonho, se estava acontecendo, se era uma visão. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos?
que hoje você está saindo das suas cadeias, como Pedro. Sim, o Senhor te trouxe para cá para libertar as amarras. Correntes estão caindo, e você vai sair dessa cadeia hoje em nome de Jesus. Vou repetir, você vai sair dessa prisão hoje em nome de Jesus. Você vai sair das dores, dos traumas. Você vai sair dessa cadeia hoje na autoridade do nome de Jesus. Alguém crê em ato profético? Aleluia. Se você crê, eu vou pedir para você ficar de pé. Quero fazer um ato profético com você aqui. Já estou terminando, mas ainda dá tempo. Em nome de Jesus. Você vai abaixar um pouquinho, como se estivesse com a mão amarrada assim. Pode deixar as luzes acesas, viu? Não precisa apagar não. Isso. Abaixe assim comigo, como se você estivesse preso, sabe? Eu vou contar até 3. E no meu 3 você vai gritar: eu sou livre no nome de Jesus. Amém? Isso, abaixadinho, ato profético. 1, 2, 3. Eu sou. Aleluia! Grita bem forte, celebra, aplaude.